Paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast. Hoje com o Momento Pedagógico, comigo nosso querido professor Gildeon. A paz do Senhor, Gildeon. Olá, professores, professora Manu, a paz do Senhor. E hoje, né, estamos aqui com vocês para trazer algumas orientações, algumas dicas sobre a lição de número 7, que tem por título Eu sou a ressurreição e a vida. Gildeon, quais são os objetivos dessa lição? O primeiro é identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. Segundo, analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. E terceiro, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Amém. Então, esses objetivos ele vai permear toda a lição. E interessante, professor, no momento da leitura bíblica que você estiver fazendo ali em classe, né, mais de forma mais individual, a gente sabe que tem aquele momento mais devocional, coletivo, mas no momento individual, fazer uma leitura chamando a atenção para as reações de Marta, né, e as palavras de Jesus. Então, fazendo essa relação para pensar ali que palavras, né, que nós podemos identificar dentro desse texto que está associada à vida, que é a palavra-chave, né, a mesma, inclusive, palavra-chave também da lição do número 4, né, aí que a gente já passou, tá? Mas que palavras chama a atenção? Então, você pode pedir até para circular na própria lição, na Bíblia, quais palavras, né, chama aí a atenção, que está relacionada à vida, à ressurreição, né, que está relacionada também à fé, à esperança, à promessa, tá? Então, você pode chamar a atenção nesse sentido, por quê? Nós vamos ver que até a própria verdade prática, né, ela traz algumas palavras-chave, né? E aí, dentro dessas palavras-chave, a garantia, ela está muito associada a essa certeza, né? A essa aí esperança, uma promessa, tá? E não só isso, a gente vai vendo a própria palavra vida, né? E outras palavras que pode estar você levando seus alunos a refletirem, pensar que está relacionada totalmente à doutrina da ressurreição. Por quê? A ideia para essa lição é que você, né, faça uma reflexão com os seus alunos, mesmo rápida, perguntando, né, qual é a maior esperança que em Cristo, né, nós podemos ter diante da morte, tá? E uma outra é como que essa esperança transforma a maneira como lidamos com as perdas, com o luto, com as dificuldades, com a doença. Então, considerando essas questões como uma forma mais de reflexão, a gente vê a aflição, né, nessa história, e a ideia é que se a gente conta como uma história mesmo, né, ali, e pode até perguntar, se alguém chegasse e lhe dissesse assim, olha, você, né, pode ter a vida eterna. Então, hoje, quando a gente fala, né, principalmente a gente vê aí os comércios, os comerciais de televisão, propagandas, tudo, é sempre as pessoas, né, buscando a juventude, então são muitos produtos, o cuidado com a pele e tal, no intuito de não mostrar um envelhecimento, né, de mostrar que a pessoa continua ali, né, como rejuvenescida, né? A ideia é mais ou menos essa. Então, é pensar dentro desse contexto mesmo para trazer realmente a aplicabilidade dessa palavra, porque por vezes nós esquecemos dessa verdade, né? E a gente afirma ter a esperança da vida eterna, mas diante de alguma dificuldade, alguma perda, né, algum luto, a gente acaba
esquecendo essa verdade. Então, é trazer à tona, e por fim, você pode estar entregando um papelzinho a cada um deles, né, com a palavra compromisso. E aí a pergunta final seria, né, qual compromisso, ou que compromisso ele precisaria, ele deseja, né, ele colocaria ali para a sua vida, que ele precisa viver, né, para lembrar desta verdade, tá? Então, seria essa é uma lição mais reflexiva, né? Traz um grande milagre, né? E aqui, professor, você pode explorar, inclusive, hoje, né, com a ciência forense. Então, ela traz muito aspectos que vão justificar algumas coisas, mas que vai reafirmar que era impossível no quarto dia qualquer corpo ressuscitar, porque ele já está em decomposição. Então é um milagre, né, que vem justamente para renovar as forças e você, professor, pode estar buscando essas informações para incrementar, né, não uma história qualquer, mas uma história verdadeira, né, e que a gente crê. Seria essa a minha sugestão. Gildeon, Tá ótimo, então. Com essa projeção, a ideia é que cada professor possa reproduzir com os recursos que você possuir à disposição. Se você tiver uma louça, você pode escrever. Se você tiver aquele quadro de giz, se você tiver o quadro com aquele papel, não tem problema. Qual que é a ideia? Que você possa escrever um nome muito grande, né? Ressurreição, e os outros nomes que irão fazer parte, que sejam nomes no tamanho menor. A dinâmica, ela se resume em você perguntar para as pessoas, perguntar para os alunos, causas pelas quais eles oram. Então, deixe bem à vontade, eu trago aqui alguns exemplos, né? Problema familiar, emprego, saúde, que mais? Você pode buscar aí algumas 5 participações e você vai escrevendo numa letra de um determinado tamanho e o nome ressurreição já vai estar escrito lá. A dinâmica ao final, ela tem a ver com o texto áureo. Você faria a leitura do texto áureo onde diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O mérito da dinâmica é que você possa fazer com que a turma reflita que qualquer que seja o problema pelos quais nós oramos, qualquer que seja o processo de angústia, a dificuldade, a aflição, nenhum deles é superior ao milagre da ressurreição. E nós cremos na ressurreição, nós cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos que ele ressuscitou a Lázaro, como a lição irá trabalhar. E se a ressurreição é possível, como um milagre de Jesus, qualquer outro tipo de solução é também viável, é também possível. Que o seu aluno, que a sua turma possa sair com a sua esperança renovada de alcançar as respostas das suas orações a partir desta lição, crendo na ressurreição em Cristo. amém. Né? E é interessante quando o Gildeon chama atenção para o texto áureo, né? Porque nos faz pensar e refletir. Temos certeza dessa verdade e estamos vivendo para Deus, né? Estamos vivendo por Ele e para Ele hoje e eternamente, né? Então fica a nossa para a nossa reflexão e reflexão dos seus alunos também. Desde já agradecemos à direção do DENEC pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Esperamos ter contribuído com a sua aula, professor. Pode deixar nos comentários, tá? Esperamos também que você faça um bom proveito, pode fazer adequações, adaptações com base na sua realidade, né? Como o Gideon bem colocou. Gideon, suas considerações. Agradecer também a todos e desejar que possamos estar contribuindo com a sua aula. Que Deus abençoe o seu domingo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma excelente aula.